Olha, eu vou te mostrar uma coisa que provavelmente ninguém nunca te contou de verdade. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, existem milhões de pessoas com o celular na mão, sozinhas no quarto, clicando em um vídeo atrás do outro, sem nem perceber que estão literalmente reprogramando o cérebro delas. E não, isso não é papo de coach motivacional ou sermão religioso. São dados concretos de laboratórios de neurociência com pessoas dentro de máquinas de ressonância magnética, mostrando em tempo real o que acontece lá dentro. E cara, quando você entender o que realmente está rolando no seu cérebro, muita coisa vai fazer sentido. Aquela dificuldade de focar no trabalho, aquela ansiedade do nada, aquela sensação de que nada mais te satisfaz como antes, tudo isso tem uma explicação neurológica bem clara. Então esquece tudo o que você acha que sabe sobre esse assunto, porque hoje a gente vai direto na ciência pura, sem julgamento, sem moralismo, só você e os fatos crus sobre o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Deixa eu te contar sobre um estudo que rolou em 2014 no Instituto Max Planck, na Alemanha, onde os pesquisadores colocaram 64 homens dentro de um scanner cerebral e mediram exatamente o que acontecia no cérebro deles. O que eles descobriram foi chocante. Os caras que consumiam mais conteúdo adulto tinham menos massa cinzenta no córtex pré-frontal direito, que é literalmente a região responsável por autocontrole, tomada de decisões e força de vontade. Pensa assim, é como se o freio do seu carro estivesse ficando cada vez mais fraco, e você nem percebesse até tentar parar de verdade. Mas fica melhor, ou pior, dependendo de como você olha. Eles também descobriram que quanto mais consumo, menor era a atividade no circuito de recompensa do cérebro. Traduzindo, seu cérebro estava precisando de doses cada vez maiores para sentir o mesmo prazer, exatamente como funciona com drogas pesadas. E olha que interessante, esses mesmos pesquisadores fizeram ressonâncias funcionais e viram que a conexão entre o córtex pré-frontal e o estriado, que é o centro de recompensa, estava literalmente enfraquecida. Sabe o que isso significa na prática? Significa que seu cérebro está perdendo a capacidade de sentir prazer nas coisas normais da vida. Aquele hobby que você amava, aquele papo com os amigos, aquela comida favorita, tudo vai ficando meio sem graça, meio apagado, porque seu sistema de recompensa foi sequestrado por um estímulo artificial ultrapoderoso. E antes de continuar, se você está achando esse conteúdo interessante e quer entender mais sobre como seu cérebro realmente funciona, sem enrolação e com base em ciência de verdade, se inscreve aqui no canal porque a gente traz esse tipo de conteúdo toda semana. E olha, me conta aqui nos comentários, sem precisar expor nada pessoal, mas responde sinceramente para você mesmo. Quanto tempo por dia você acha que passa consumindo conteúdo digital de forma automática, só clicando de um vídeo para o outro sem nem pensar? Essa consciência é o primeiro passo. E seria muito interessante ver nos comentários se a galera realmente percebe isso ou não. Agora vê uma parada fascinante que explica por que é tão difícil parar. Existe um fenômeno chamado efeito Coolidge, descoberto em experimentos com animais lá nos anos 70. Basicamente, quando você coloca um rato macho com uma fêmea, ele vai acasalar até ficar exausto e parar. Mas se você introduz uma nova fêmea, bum, o cara recupera toda a energia instantaneamente e vai de novo, e de novo, e de novo. Cada nova parceira reinicia completamente o sistema de recompensa dele. Agora pensa no que a internet fez. Ela pegou esse mecanismo evolutivo que existe em todos os mamíferos e colocou no modo turbo infinito. Com um clique você tem acesso a literalmente milhões de rostos novos, corpos novos, cenários novos, categorias novas. Seu cérebro primitivo, que evoluiu na savana africana há 300 mil anos, simplesmente não tem defesa contra isso. Cada nova aba é um novo parceiro potencial, e seu cérebro libera uma cascata de dopamina, achando que você acabou de encontrar a oitava maravilha do mundo. Estudos da Universidade de Cambridge, em 2014, mostraram que o cérebro de pessoas com comportamento compulsivo nessa área ativa exatamente as mesmas regiões que o cérebro de dependentes químicos quando vêem drogas. É a mesma ativação neural, cara. A ínsula, o córtex cingulado anterior, o estriado ventral, tudo acende como uma árvore de Natal. E aqui está o pulo do gato. Não é só sobre o ato em si, é sobre a busca. Pesquisadores descobriram que a maior descarga de dopamina não vem no momento do prazer final, mas sim na antecipação, na busca, naquele momento em que você está procurando o vídeo perfeito.
por isso você abre 17 abas diferentes antes de escolher uma. Seu cérebro está viciado na caça, não na recompensa. Aqui entra um conceito fundamental que muda tudo: plasticidade neural. Seu cérebro não é uma estrutura fixa que nasce pronta e fica assim para sempre. Ele está constantemente se remodelando, baseado no que você faz repetidamente. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Essa é a regra básica. Cada vez que você repete um comportamento, você está literalmente construindo e fortalecendo as vias neurais associadas a ele. É como uma trilha na floresta. No começo, é só um caminho fraco entre as árvores, mas se 1000 pessoas passarem por ali todo dia, eventualmente vira uma estrada de terra. Se 1 milhão de pessoas passarem, vira uma rodovia asfaltada. E quanto mais larga a rodovia, mais fácil fica passar por ela de novo. No caso da pornografia digital, estudos de neuroplasticidade mostram que o consumo regular cria essas super rodovias neurais que conectam gatilhos visuais específicos diretamente ao sistema de recompensa. Um pesquisador da UCLA chamado Gary Wilson analisou centenas de estudos e identificou um padrão claro. Quanto mais jovem você começa, mais profundas ficam essas vias neurais. Pessoas que começaram antes dos 15 anos têm mudanças estruturais mais pronunciadas do que quem começou depois dos 25. E tem mais. Um estudo publicado no JAMA Psychiatry, em 2014, mostrou que homens que consumiam mais conteúdo adulto tinham não apenas menor volume de massa cinzenta, mas também pior conectividade entre regiões cerebrais. A comunicação entre diferentes áreas do cérebro estava comprometida, especialmente entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, que é justamente a conexão entre seu cérebro racional e seu cérebro emocional. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu aquela fadiga mental inexplicável, onde você não fez nada fisicamente cansativo, mas está completamente esgotado? Ou aquela dificuldade em manter a atenção em qualquer coisa por mais de 5 minutos? Ou ainda aquela ansiedade social que não existia antes? Aquela insegurança ao falar com pessoas do sexo que te atrai? Pois é, pesquisadores estão descobrindo conexões diretas entre essas coisas e alterações neurológicas causadas por superestímulo digital. Um estudo da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, mostrou que existe uma correlação significativa entre consumo problemático de pornografia e sintomas depressivos. Mas não é uma simples relação de causa e efeito em uma direção só. O que acontece é um ciclo vicioso. O consumo altera a química cerebral, isso gera sintomas de baixo humor e ansiedade. Esses sintomas levam a pessoa a buscar alívio rápido no mesmo comportamento, o que piora ainda mais as alterações cerebrais. É uma espiral descendente perfeita. E tem outro ponto que os estudos estão mostrando de forma consistente: a dessensibilização. Seu cérebro literalmente precisa de estímulos cada vez mais intensos, mais novos, mais extremos, para conseguir a mesma resposta. Pesquisadores chamam isso de escalada hedônica. Você começa com coisas básicas e, com o tempo, percebe que aquilo não funciona mais. Então vai para coisas mais intensas, depois mais intensas ainda. Não é uma questão moral, é pura neurobiologia. Seus receptores de dopamina estão sendo regulados para baixo, ficando menos sensíveis. Então você precisa de doses maiores para ativar o mesmo circuito. Vamos falar agora sobre a parte mais importante do seu cérebro quando se trata de comportamento: o córtex pré-frontal. Essa região bem atrás da testa é basicamente o CEO do seu cérebro. É ela que faz planejamento de longo prazo, controle de impulsos, tomada de decisões racionais, tudo que te diferencia de um animal operando só no instinto. Mas aqui está o problema. O córtex pré-frontal é a última região do cérebro a amadurecer completamente. Ele só termina de se desenvolver lá pelos 25 anos de idade. Enquanto isso, seu sistema límbico, que é a parte primitiva, emocional, que busca prazer imediato, esse já está no auge da adolescência. É como ter um motor de Ferrari com freios de bicicleta. E estudos de neuroimagem mostram algo perturbador. Em pessoas com uso problemático de pornografia, a atividade do córtex pré-frontal fica reduzida justamente nos momentos de tentação. Um estudo da Universidade de Cambridge pegou voluntários e mostrou imagens relacionadas a conteúdo sexual enquanto fazia ressonância magnética funcional. Nos indivíduos com comportamento compulsivo, o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a região do autocontrole, simplesmente desligava. É como se o sistema de freios do carro falhasse exatamente na hora que você mais precisa dele. Ao mesmo tempo, a amígdala e o núcleo accumbens, que são regiões ligadas à emoção e mutinação primitiva, disparavam como foguetes de artifício. Você literalmente perde a capacidade de dizer não quando mais precisa dela.
Tem uma ideia errada circulando por aí de que dopamina é o neurotransmissor do prazer. Não é. Dopamina é o neurotransmissor da motivação, da antecipação, do querer. É o que te levanta da cama de manhã, o que te faz buscar objetivos, o que te dá energia para ir atrás das coisas. O prazer em si vem de outros sistemas, principalmente dos opioides endógenos. Mas a dopamina é o que te coloca em movimento. E aqui está o grande problema. Seu sistema de dopamina não evoluiu para lidar com estímulos artificiais supernormais. Na natureza, os maiores picos de dopamina vinham de coisas essenciais para a sobrevivência e reprodução. Comida quando você estava com fome, água quando estava com sede, sexo com um parceiro real. Esses picos eram intensos, mas temporários, e depois o sistema voltava ao normal. Mas a pornografia digital cria picos de dopamina que são mais altos e mais frequentes do que qualquer coisa que existia no ambiente evolutivo. Um estudo publicado em Neuroscience and Biobehavioral Reviews compilou décadas de pesquisa e concluiu que esses superpicos de dopamina causam o que eles chamam de regulação negativa dos receptores D2. Basicamente, seu cérebro detecta que tem dopamina demais circulando, então ele reduz o número de receptores para compensar. O resultado prático disso? Você perde a capacidade de sentir motivação e prazer nas coisas normais da vida. Aquele projeto que você queria começar, aquele curso que você queria fazer, aquela pessoa que você queria conhecer melhor, tudo isso parece chato e sem graça, porque seu sistema de recompensa foi calibrado para um nível de estímulo que não existe na vida real. Mas olha, eu não trouxe você até aqui só para dar notícia ruim. A notícia boa, e ela existe, é que o mesmo princípio da plasticidade neural que cria o problema pode resolver ele. Seu cérebro pode se reconectar, se recalibrar, voltar a funcionar normalmente. Não é rápido, não é fácil, mas é possível e está documentado cientificamente. Existem vários estudos de caso e pesquisas longitudinais mostrando recuperação de volume de massa cinzenta, normalização de atividade no córtex pré-frontal e reequilíbrio do sistema de dopamina após períodos de abstinência. Um estudo interessante acompanhou indivíduos que pararam de consumir pornografia por 90 dias. Nos primeiros dias, a ansiedade e a irritabilidade aumentavam, o que é esperado porque o cérebro estava passando por um processo parecido com a abstinência de qualquer outra substância viciante. Mas depois de 2 semanas, começava uma melhora progressiva. Depois de 1 mês, mudanças significativas em humor, motivação e clareza mental. Depois de 3 meses, muitos relatavam se sentir como se tivessem acordado de um sonambulismo de anos. E neurologicamente faz todo sentido. Quando você para de bombardear seu cérebro com superestímulos, os receptores de dopamina começam a voltar aos níveis normais. O córtex pré-frontal recupera seu volume e sua atividade. As conexões neurais associadas ao comportamento compulsivo, aquelas superrodovias que eu mencionei antes, começam a enfraquecer por falta de uso. Ao mesmo tempo, você pode ativamente construir novas vias neurais fazendo outras coisas, exercício físico, meditação, hobbies, conexões sociais reais. Cada uma dessas atividades fortalece circuitos neurais saudáveis e ajuda seu cérebro a se recalibrar para níveis normais de estímulo. Pensa comigo por um segundo. Nossos ancestrais, durante centenas de milhares de anos, viviam em grupos pequenos de talvez 50 a 150 pessoas. A quantidade de parceiros sexuais potenciais que um homem ou uma mulher via durante a vida inteira era extremamente limitada. O cérebro humano evoluiu nesse contexto, onde a novidade sexual era extremamente rara e valiosa. Então desenvolvemos esse sistema poderoso de busca e recompensa para nos motivar a aproveitar essas raras oportunidades reprodutivas. Agora, de repente, nos últimos 25 anos, a internet colocou acesso ilimitado a milhões de imagens e vídeos na palma da mão de qualquer pessoa com um smartphone. É como se você tivesse passado a vida inteira em uma dieta de 1.200 calorias por dia e, de repente, alguém te deu acesso ilimitado a uma fábrica de chocolate. Se os mecanismos de regulação simplesmente não foram feitos para lidar com isso. E não é só a quantidade, é a velocidade. Estudos mostram que a velocidade com que você consegue acessar novidade sexual na internet é um fator crítico. Quanto mais rápido e mais fácil, mais aditivo. É por isso que antigamente, quando pornografia era revista impressa, o problema era muitíssimo menos comum. Não era a facilidade de acesso ilimitado e instantâneo que existe hoje. Um neurocientista holandês chamado Merkerk fez um estudo fascinante mostrando que o simples ato de ter que esperar, mesmo que só alguns segundos, já ativa circuitos de autocontrole no cérebro. Mas quando a gratificação é instantânea, esses circuitos nem são acionados. É gratificação sem filtro, direto no sistema límbico, sem passar pela portaria do córtex pré-frontal.
Agora vamos falar de algo que os estudos estão mostrando de forma cada vez mais clara: o impacto na sexualidade real e nos relacionamentos. Pesquisas recentes estão documentando um aumento dramático em disfunções sexuais em homens jovens, algo que era extremamente raro antes da era da internet. Estamos falando de caras na faixa dos 20, 25 anos, no auge da potência sexual biológica, tendo problemas que antigamente só apareciam depois dos 50. Um estudo italiano de 2019 acompanhou 28 mil homens jovens e encontrou taxas de disfunção erétil de quase 30%, um número completamente anormal para essa faixa etária. E quando os pesquisadores investigaram, encontraram uma correlação forte com o consumo de pornografia de alta velocidade na internet. O que está acontecendo neurologicamente? Seu cérebro está sendo condicionado a responder a um tipo específico de estímulo visual super estimulante, com toda aquela novidade, aqueles ângulos de câmera perfeitos, aquela edição rápida, e deixa de responder a estímulos naturais. É como se você treinasse seu paladar só com sal e açúcar refinado em doses massivas. Eventualmente, comida normal perde todo o sabor. Tem também o fator de que, durante o consumo de pornografia, você está totalmente no controle. Você escolhe exatamente o que ver, quando pausar, quando avançar, quando mudar de vídeo. Mas sexo real não funciona assim. Tem outra pessoa envolvida, com desejos e ritmo próprios. Seu cérebro, condicionado a um tipo de experiência completamente controlada e unilateral, não consegue se adaptar à imprevisibilidade e à necessidade de conexão real que sexo com um parceiro exige. Isso aqui é particularmente importante para quem começou jovem. O cérebro adolescente está em um estado de desenvolvimento intenso, formando conexões massivas, podando outras, basicamente se reorganizando completamente. É um período de extrema plasticidade neural, que é ótimo para aprendizado, mas péssimo se você está sendo exposto a estímulos problemáticos. Estudos de neuroimagem em adolescentes mostram que a exposição precoce e frequente a conteúdo sexual explícito está associada a alterações estruturais mais pronunciadas do que em adultos. É literalmente como construir a fundação de uma casa em terreno instável. Um estudo longitudinal na Nova Zelândia acompanhou jovens desde a infância até os 30 anos, fazendo avaliações regulares. Aqueles que tinham exposição precoce e frequente à pornografia mostraram taxas significativamente maiores de problemas de atenção, impulsividade e dificuldade em relacionamentos na vida adulta. E olha que interessante, esse efeito era independente de outros fatores como condição socioeconômica, estrutura familiar e até problemas psicológicos pré-existentes. Tem algo específico sobre a exposição durante o desenvolvimento cerebral que deixa marcas mais profundas. Mas, de novo, plasticidade neural funciona nas duas direções. Cérebros jovens que foram condicionados em uma direção podem ser recondicionados em outra. Na verdade, cérebros mais jovens até têm vantagem na recuperação por terem mais plasticidade. O ponto é que, quanto mais cedo você entende o que está acontecendo e toma uma decisão consciente sobre como quer que seu cérebro seja formado, melhor. Agora, se você está se perguntando como exatamente fazer para mudar esse padrão, existem estratégias baseadas em neurociência que funcionam muito melhor do que simplesmente tentar usar força de vontade. Primeira coisa, entenda que força de vontade é um recurso limitado. O córtex pré-frontal consome muita energia quando está ativamente inibindo impulsos, e ele cansa. Então, a estratégia não pode ser baseada em resistir à tentação o tempo todo. Tem que ser baseada em reduzir a exposição aos gatilhos. Estudos de neurociência comportamental mostram que modificar o ambiente é 10 vezes mais efetivo do que tentar modificar a resposta ao ambiente. Segundo ponto, substitua, não apenas elimine. Seu cérebro precisa de dopamina. Ela é essencial para funcionamento normal. Se você simplesmente corta uma fonte sem dar outra, vai ficar miserável e eventualmente recair. Então, a estratégia é substituir uma fonte de dopamina não saudável por fontes saudáveis. Exercício físico é particularmente efetivo porque libera dopamina de forma natural e também aumenta BDF, que é um fator de crescimento que ajuda na formação de novos neurônios e conexões neurais. Terceiro ponto, mindfulness e meditação.
Eu sei que parece papo New Age, mas tem dezenas de estudos de neuroimagem mostrando que meditação regular literalmente aumenta a densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal e fortalece conexões entre regiões cerebrais ligadas a autocontrole. É como musculação para o seu freio neural. E quarto ponto, conexão social real. Estudos mostram que interações sociais positivas liberam ocitocina, que é um hormônio que reduz estresse e contrabalanceia o sistema de dopamina hiperativo. Quanto mais conexões reais você tem, menos o seu cérebro busca substitutos artificiais. Tem gente que fala, mas tudo é questão de moderação, né? Usa com moderação que não tem problema. E olha, eu entendo a lógica, mas neurologicamente isso não funciona com coisas que sequestram o sistema de recompensa. Não existe cocaína moderada, não existe heroína moderada, e evidências estão mostrando que para muitas pessoas não existe pornografia digital moderada. O problema não é moral, é mecânico. É sobre como o seu cérebro funciona. Se você já criou aquelas super rodovias neurais, se seus receptores de dopamina já estão regulados para baixo, cada vez que você usa, mesmo que seja moderadamente, você está reforçando exatamente as vias que precisam enfraquecer e impedindo que seus receptores se normalizem. É como tentar se recuperar de alcoolismo tomando só uma cerveja por semana. Tecnicamente, é moderação. Mas neurologicamente, você está mantendo o sistema sensibilizado e impedindo a recuperação completa. Estudos com pessoas que tentaram a abordagem de moderação mostram taxas de sucesso muitíssimo menores do que pessoas que fizeram abstinência completa por pelo menos 90 dias. Depois desses 90 dias, quando o cérebro já se recalibrou, aí sim, algumas pessoas conseguem ter uma relação menos problemática. Mas tentar moderar enquanto o cérebro ainda está no estado alterado é extremamente difícil, porque você não tem o equipamento neural funcionando direito para exercer essa moderação. É como tentar fazer contas complexas com uma calculadora quebrada. Vamos sair um pouco do nível individual e olhar o que está acontecendo em escala populacional, porque os dados são preocupantes. Pesquisas mostram que a idade média da primeira exposição à pornografia na internet hoje é de 11 anos. 11 anos, cara! Cérebros que nem começaram a puberdade direito já estão sendo expostos a conteúdo extremo. E não é só acesso acidental. Pesquisas mostram que mais de 70% dos homens entre 18 e 30 anos consomem pornografia semanalmente. E cerca de 35% consomem diariamente. Ao mesmo tempo, estamos vendo tendências populacionais estranhas. Taxas de relacionamentos entre jovens estão caindo. Um estudo de 2021 mostrou que a porcentagem de homens entre 18 e 29 anos que não tiveram nenhum parceiro sexual no último ano mais do que triplicou em 10 anos. Triplicou! E antes que você ache que isso é coincidência, pesquisadores estão encontrando correlações estatísticas significativas entre essas tendências e o consumo de pornografia digital. O que parece estar acontecendo é que uma parcela significativa de jovens está substituindo relacionamentos reais por simulacros digitais. E neurologicamente isso faz todo sentido, porque seu cérebro te motivaria a fazer todo o esforço de conhecer alguém, desenvolver intimidade, lidar com rejeição, se ele já consegue a descarga de dopamina sem todo esse trabalho. É a lei do menor esforço, e seu cérebro sempre escolhe o caminho mais fácil para conseguir a recompensa. O problema é que esse caminho mais fácil está criando uma geração de pessoas neurológica e socialmente desprogramadas para relacionamentos reais. Então, olha, a gente chegou até aqui, passou por muita neurociência, muitos estudos, muitos dados. Eu sei que é informação pesada, mas a razão de eu ter trazido tudo isso para você é porque conhecimento é poder. Quando você entende o que realmente está acontecendo no seu cérebro, você deixa de estar no escuro tentando lutar contra algo invisível. Você passa a ver os mecanismos, as engrenagens, e isso te dá a capacidade de fazer escolhas conscientes. Não é sobre vergonha, não é sobre culpa, não é sobre moralidade. É sobre biologia, sobre química cerebral, sobre caminhos neurais. E a parte boa é que seu cérebro tem uma capacidade incrível de cura e adaptação. As mesmas forças que criaram o problema podem desfazer ele se você der tempo e as condições certas. Cada dia que passa, sem reforçar aquelas vias neurais problemáticas, elas ficam um pouco mais fracas. Cada atividade saudável que você faz, você fortalece circuitos alterativos. Não é mágico, não é instantâneo, mas é real e está respaldado por décadas de neurociência. Então, se você chegou até aqui no vídeo, se você realmente prestou atenção em tudo que a gente conversou, eu quero te fazer um convite sincero.
Tenta um experimento de 90 dias. Só 90 dias. Vê o que acontece. Presta atenção nas mudanças, na sua energia, no seu foco, na sua motivação, na sua capacidade de sentir prazer nas coisas simples. Anota se quiser, faz um diário. E depois desses 90 dias, você vai ter dados concretos sobre o que funciona para você. E olha, se você chegou ao final desse vídeo, primeiro, muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo para entender melhor como você funciona. Isso já mostra que você se importa com o seu desenvolvimento e com a sua saúde mental. Fica aqui com a gente, se inscrevendo no canal, porque toda semana a gente traz conteúdo assim, baseado em ciência, sem julgamento, só querendo que você entenda melhor sua própria mente para tomar decisões mais conscientes. E cara, eu queria muito saber da sua experiência, sem precisar expor nada que você não queira, mas conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se alguma coisa fez sentido para você, se você já tinha percebido algum desses sinais na sua vida, e se você já tentou fazer mudanças nessa área, conta como foi, porque sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. A gente está construindo uma comunidade aqui de pessoas que querem se entender melhor e evoluir, então sua contribuição é muito valiosa. E se o vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo sobre como o seu cérebro funciona, deixa aquele like aí para esse conteúdo chegar em mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, seu cérebro é uma máquina incrível. Trata ele bem.